Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade. É um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, a leitura bíblica, que nos faz a mente enxergar e ver o que Deus está trabalhando sempre em nosso favor, como foi com esse pessoal realmente na conquista na terra de Canaã, como Deus deu a vitória a este povo. Você viu que eles tiveram que se circuncidar, se santificar para o dia, para atravessar o Rio Jordão, para exaltar Josué. E é o que ele quer fazer conosco, ele quer nos exaltar dia após dia. E aqui então Josué no capítulo 6, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, que era uma muralha, que era intransponível, ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. E no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Olha só que palavra que Deus deu a Josué, aos seus filhos, e como realmente Deus ele age de forma surpreendente para nos abençoar. Então a muralha estava fechada, era intransponível, muralhas de 9 metros de altura por 6 de espessura. Olha a dimensão disso. A cidade tinha em torno de toda a sua extensão 31 quilômetros de muralha. Então imagine cada dia a pessoa ela ter que marchar 31 quilômetros, ou 30 que seja, 29 ou 32, conforme diz a cada estudo. Mas imagine uma média então de 30 quilômetros por dia, ter que estar ali rodeando aquela cidade, aquelas muralhas. No último dia, 7 voltas, ou seja, 7 vezes 3, 210 quilômetros num dia. E no último momento, na última volta, dar um grito, conforme a trombeta é soada, depois você gritar e a muralha cair. Olha só que fé que esse povo tinha que ter, crer, confiar, como foi no passado, quando ele tirou água da rocha, fez o Mar Vermelho ser aberto. Eles acabaram de ver o Rio Jordão sendo realmente represado para que eles pudessem passar em terra seca. E assim então, no versículo 6, Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados iram à frente, à arca do Senhor. E quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levaram suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, nem digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar. Então assim vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou-se para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. E assim no 2º dia também rodearam a cidade uma vez, voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram essa mesma ação. Olha só a obediência, a disciplina, a fidelidade e a fé que faziam com que aqui assim eles agissem dessa forma e dessa maneira. Algo que me foi falado: não fiquem falando, fiquem quietinhos, vocês não vão gritar, não vão cantar a vitória antes dela ter vindo. Ou seja, muitas pessoas já começam a festejar
já fala, porque Deus deu para mim, já é meu, tal. Ela começa a festejar antes da hora. E é onde muitas vezes não acontece, porque ela acaba realmente, como tem um ditado popular, né, dando bom dia a cavalo, como dizem, né? Então fala demais, enfim, as coisas. Então nós precisamos ser mais equilibrados, podemos ter realmente muitas vitórias na vida, mas depois que assim acontecer, você testemunha, você fala do amor de Deus, e assim por diante. No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade, e foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. E na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se aposse de nenhuma delas, para que não sejais destruídos. Do contrário, trarão desgraça e destruição ao acampamento de Israel. Quer dizer, tudo que eles podiam fazer naquele momento era só se santificar e não se contaminar, porque poderiam não somente a eles, mas também a todo o acampamento trazer destruição e desgraça. Quer dizer, após de todo o acampamento do povo de Israel poderia realmente ser prejudicado. E toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados ao tesouro. E quando soarem as trombetas, o povo gritou, e ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. E cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Ou seja, tudo foi realmente destruído. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entre na casa da prostituta e tire-na de lá com os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze, o de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo porá as suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Olha só que feito maravilhoso, como Josué foi exaltado. Josué foi realmente muito abençoado pelo próprio Senhor, aonde realmente conseguiram chegar a essa cidade e destruí-la totalmente conforme Ele ordenou. E quantas coisas nós precisamos apenas crer, confiar, acreditar. Então, a posse disso, você vê algo que parecia ser tão insignificante, dar uma volta na muralha toda por um dia, por 7 dias, e no último dia das 7 voltas, parecia ser algo tão realmente sem sentido, mas foi através dessa obediência, dessa fidelidade, que Deus deu a vitória ao seu povo. Assim como nós lembramos no passado, quando Moisés estava no alto da montanha orando, Josué estava ali lutando. Quando Moisés abaixava as mãos, Josué perdia. Ou seja, a bênção de Deus aqui faz toda a diferença sobre a nossa vida. Não foi apenas porque eles rodearam a cidade, mas o que Deus prometeu que assim faria se eles cumprissem, se eles realmente acreditassem em fazer tudo conforme Deus ordenou pela boca de Josué. E assim então eles fizeram, viram essa glória, a muralha caiu como se fosse algo inesperado, que seria apenas um sonho,
seria algo realmente que não tinha como acontecer, mas Deus fez acontecer. E hoje Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre será nosso eterno Deus. Coisas que aos nossos olhos são impossíveis de fazê-lo, mas se nós colocarmos nossa determinação, nossa fé, nossa coragem e fazer realmente o que Deus ordena, o que Deus ele se agrada, o quanto mais iremos prevalecer e vencer e avançar e no Senhor prosperar de forma assim abundante, surpreendente, porque Ele vai abrir portas, vai criar meios, vai derrubar as muralhas, vai abrir o mar vermelho, vai tirar água da rocha. Deus ele vai fazer milagres acontecer de forma surpreendente em nossa vida. Então, nessa fé que estamos, colocando, confiando nossa confiança nele, e porque eu sei, como sempre falo isso diariamente, nunca foi sorte na minha vida, nunca será sorte na minha vida, mas sempre a tua bênção me acompanhando e te acompanhando, assim será sobre você. Então, se você crer nisso, confiar que a bênção de Deus está com você, que Ele está indo adiante de você na batalha, na guerra, nas dificuldades, nas impossibilidades, porque Ele deixou muito bem claro: Josué, você tem que se levantar, ser forte, corajoso, não desanimar, não ser prostrado de nada, ainda que tenha algo impossível no seu caminho, eu vou ser contigo, eu estou adiante de você. E assim Josué creu, confiou, assim ele passou esse mesmo espírito aos seus demais comandados, aos seus liderados, e assim passou para o povo então realmente entendeu, compreendeu, e assim viveram os seus milagres, as suas maravilhas. Como ele foi com Moisés, está sendo com Josué, e Deus não é Deus dos mortos, mas sendo dos vivos, e Deus vai ser comigo, vai ser com você. Se assim nós cremos, confiarmos, acreditarmos e fazemos tudo conforme Deus ele nos ordena. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos crer, vamos confiar e saber que Deus está trabalhando sempre em nosso favor. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de mais uma vez, meu Deus, nesse dia estamos orando, clamando, lendo na sua palavra, nela meditando, meu Pai, como o Senhor nos ensina a meditar de noite na sua palavra, meu Pai, crê que ela vai se cumprir sobre nós, algo que seja muitas vezes intransponível, sem condições de vencer, meu Pai, mas pela fé tudo vai se tornar possível, porque o Senhor faz acontecer os milagres em nossas vidas. Algo que era impossível aos homens, é possível ao Senhor, e o Senhor vai cumprir com a sua palavra sobre nós. Então peça essa bênção mais uma vez, para consagrar e abençoar e realizar uma obra maravilhosa, meu Pai, sobre nós, porque o Senhor é fiel para isso e muito mais. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos, propósito e projeto, você sonhar, desejar, que Deus venha te conceder ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, toma posse disso, creia, confie e Ele há de operar milagres, maravilhas de uma forma muito especial sobre a sua casa, sobre a sua família, sempre, sempre, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus.